A graça e a paz de Deus que excede a todo o entendimento, por saudação aos internautas. Estação Profeta, que é a Real de Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. As considerações de hoje destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, que se encontra em Mateus 3, 5 até 9. Vamos fazer uma oração. Santo, Santo Criador dos céus e da terra, te agradecemos por todas as manhãs tu renovas as tuas misericórdias em nós e nossos internautas. Todavia, se algum está enfermo, dá-lhe a cura que necessita. E os que têm problemas familiares, dá-lhe discernimento para fazerem as decisões corretas em suas vidas. Que as nossas reflexões de hoje possam ser honestas, para não ser achado como traidor do teu ministério. Dá-nos a tua paz e o perdão das nossas faltas, em nome do nosso Yeshua. Amém. Queremos agradecer às pessoas que estão se inscrevendo e àqueles que estão ouvindo. Eu pensei que talvez não ia ter muitas visualizações, mas acho que já passou de 170 e obrigado aí pela vossa colaboração. Vocês sabem que isso é um tema que não é muito normal, é meio polémico, mas estamos procurando fazer de coração para vocês, tá bom? E é isso, né? E se alguém tem alguma reclamação a fazer, positiva ou negativa, podem fazer através aqui do vídeo, ou então enviar para o nosso e-mail freijosésimões@gmail.com. Queríamos aqui mencionar algo o equívoco que fizemos a semana passada, há 3 semanas atrás, não é a semana passada, e que eu disse disse Pedro 3.13, e não era Pedro que estava falando, mas era no livro dos Atos, não é? Atos dos Apóstolos 3.13, né? Pedro estava falando sobre o sacrifício que fizeram, as maldades que Cristo recebeu, que não era para ser feita. O Paulo também falou e o Estevão também falou. E então é isso, né? Desculpem do nosso equívoco, não é? E gostaria aqui de mencionar algo, porque nós estávamos, quando pensámos fazer essas considerações sobre a cruz, eu tinha mais 2 versos que eu queria colocar, que eu já tinha na minha mente, mas na hora andei à procura, não encontrei. Acho que isso era importante para nós. Andei procurando, não encontrei, mas aqui há uma semana, pouco mais de uma semana, nós estávamos lendo a Bíblia e apareceu esse verso que está aqui, ó. É esse, assim, vocês podem olhar, é esse verso que está aí, deixa aqui, é isso aqui, não apareceu aqui, bom, mas eu tinha aqui guardado, mas eu vou ler para vocês, é a mesma coisa, ok? Que se encontra em 1 Coríntios 2, 7 e 8, em que o nosso amado Paulo diz: não falamos a sabedoria de Deus, oculta mistério, do qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Agora o verso 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu a sabedoria. A sabedoria de quê? A sabedoria de Deus, né? Que Paulo está aqui falando no verso 7, né? Pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém. Então o que o apóstolo Paulo está aqui falando? Se eles soubessem o que estavam fazendo, não sabiam que não deveriam ter crucificado o Deus da glória, não, o Senhor da glória. E então é isso, não? Agora vamos às nossas considerações de hoje, não? Que fala que é, como já falei para vocês, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E se encontra em Mateus 3, 5 até 9. Então diz aqui o relato bíblico, diz o seguinte: então ia ter com ele, com João Batista, lógico, de Jerusalém e toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí o verso 7 diz o seguinte: e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, a quem vos enviou, quem vos ensinou a fugir à ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de que vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que Deus destas pedras pode fazer filhos, suscitar filhos a Abraão.
Então vemos aqui que Deus pode pode usar qualquer pessoa para fazer filhos de Abraão. Amém por isso. Mas o que é que nós hoje, a gente vê que aquilo é o problema dos fariseus e dos saduceus, e hoje é o nosso problema também. Nós achamos exclusivistas. Pertencemos às vezes a uma organização religiosa e achamos que a nossa organização religiosa é que é verdadeira e o resto os outros tudo é mentira. Eu conheço mais ou menos meia dúzia de religiões que se acham exclusivistas, ok? Talvez haja mais, mas eu não sei. E nós vemos o seguinte, e quando uma organização consegue colocar na mente dos membros que você está na Igreja da Verdade, você está sendo teleguiado, você não funciona mais a sua cabeça. As decisões das outras pessoas, os pensamentos dos outros é que valem, os nossos não valem mais, porque colocam em nós um cabresto psicológico, né? Para a gente ver aquilo que eles querem, e não deveria ser assim, não? Mas, enfim, a gente vejo que há aí pessoas, certas organizações. Outro dia vi um senhor aí, eu disse, vou tirar, porque vocês é assim, vocês dizem, não é vocês. Eu vou tirar ali da Bíblia umas anotações e guardei meio de uma dúzia de anotações, tive mais de uma hora tirando para ele. E na próxima vez que ele veio, eu já sabia que ele não ia receber. Mas eu digo ao Sr. Fulano, ele vem sempre com um livrinho, com um folheto para dar para nós. Eu digo, está aqui. Okay. Não, mas aqui começou-se com delicadeza a querer fugir. Eu digo, não, o senhor não precisa, que eu sei que o senhor não vai. Então eu também não vou dar para o senhor. Foi só para fazer o teste, né? Porque a impressão que eu tenho a esse respeito de vocês é esse. Então agora está debatendo certo, né? E então é o seguinte, e há organizações religiosas que elas até trocam. Você só pode ver a Bíblia que foi editada por eles, porque nos pontos em que a doutrina não conduz com a Bíblia, eles trocam, na Bíblia de Deus eles trocam aqueles pontos que é importante para eles. E você se tem uma Bíblia de outro aqui, por exemplo, vocês veem, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, diz que é a Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém. Tem essa aqui que é do hebraica, né? É hebraico, mas é em português, né? A Bíblia israelita. Tem mais 3 ou 4 aqui. E tem mais outra aqui, assim por baixo, tem mais 2 ou 3 ali em cima. Qualquer umas é de Almeida, outras temos aí de diversas editoras. E então não tem problema nenhum, porque é tudo idêntico umas às outras, há palavras que agora também já tem outros tipos de Bíblia, mas não tem problema. Mas você só pode, quando você está mentalizado que você que não pode ler mais nada a não ser aquilo que a organização religiosa que você pertence, e você está dominado, até você está alienado, não sei se é o termo correto. Então a gente vemos que na realidade que os líderes religiosos já daquele tempo tinham esse problema e nós hoje temos outro problema. Temos o mesmo problema, só procuram-nos doutrinar de maneira que você não tenha solução, você tem que pensar aquilo que os outros querem, e não está certo. Já disse uma vez aí para um senhor, aí assim, eu escrevi até uma coisa, que aquilo não era as considerações dele, entende? Porque às vezes é por interesse, ou porque pertence à organização, ou porque aprendeu daquele jeito. Eu disse, e não é fácil, irmãos, nós temos que ter discernimento, pedir a Deus que nos dê discernimento, não? Eu estava vendo todo mundo quer ter a verdade. Eu estava vendo um programa aqui há dias, uma semana ou 2 atrás, e um senhor dizia que ele era antropólogo, né? Estuda o comportamento das pessoas. Ele dizendo, temos um problema porque os canais de televisão estão mentindo, os jornais estão mentindo, a imprensa, e os políticos estão mentindo, e agora até a internet, diz a maioria dos canais, todo mundo é tudo mentira, entende? Então vemos uma sociedade em que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, porque temos que botar na balança de fiel, saber o que é que está, e pedir a Deus que nos dê discernimento, não é? Para que a gente possa, na realidade, falar só o que é correto. Eu diria, mas como é que... Não é fácil. Mas pelo menos a nossa consciência, ter a nossa consciência livre, que a gente procura fazer a vontade de Deus, é só. E agora gostaria, para continuar as nossas considerações, a falar algo sobre... Aqui há dias eu fui numa lojazinha que vende todos os produtos de casa. Você, quando não tem coisas em casa que você não quer mais, é camas, é mesa, é rádio, televisão, tudo o que você quiser, ferramentas. E então
você vai ali dar, e eles, todo o dinheiro que eles angariam é para ajudar as senhoras que são mães solteiras, que não querem fazer aborto, e que são pró-vida, e senhoras também casadas, e alguns não têm recurso financeiro porque o menino vai nascer, e outros é porque é outros problemas psicológicos, e então eles ajudam, um trabalho nobre que eles estão fazendo, mas não é uma organização religiosa. E então vemos que, e eu até, uma história interessante, eu fui lá e comprei umas coisas que eu precisava, e como eu gastei $6,50, e os $6,50, e eu disse, esse senhor ficou preocupado, a gente só recebe se for 8, porque é a norma do para nós aqui. Eu digo, mas a senhora estava preocupada porque achava que eu não ia levar as coisas que eu comprei, porque por causa do $1,50, e então diz o senhor, já bota 8. E na hora que eu disse 8, eu disse, não, agora já bota 10. E eu, na hora mesmo, eu já disse para a senhora, eu estou 10 porque eu sou pobre, se eu fosse rico eu dava 1.000. E a senhora que estava ao lado começou a dar risada, que também estava, um cavalheiro estava atendendo a senhora, ela achou aquilo engraçado, não? E então você, José já está contando vantagens, histórias, para se elogiar. Se não, $6,50 foi o que eu dei para a senhora, para a empresa ali, que estão fazendo um trabalho nobre, né? Ajudando pessoas que precisam. E eu digo, eu não estou aqui para que me elogiar, porque é $6, porque $3,50, não estou comprando a minha salvação com $3,50, né? Vocês sabem, né? Outros dias a gente estava na loja e eu estava dentro do carro, a Cláudia veio da loja, saiu do supermercado e um senhor, um desses que estavam pedindo esmola, pediu dinheiro à Cláudia, a Cláudia deu $3. E ele diz, não, eu quero 4. E a Cláudia deu os $4. Veja que até eu não estou contando aqui vantagem nenhuma, que estou dando, que sou bom, porque $3,50 nenhum me indica quer mais. A Cláudia deu 3 e ele queria 4, não é? E então vemos assim. Mas eu quero, é para mostrar para vocês o trabalho que essa casa faz. E agora, porque é que eu dei os $3,50 de gorjeta, né? Que não foi nada, né? E então assim, o nosso amado Paulo, no 2 Coríntios 5,17, 18, diz o seguinte, uma história, é muito interessante isso para nós, para vocês e para nós também. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém, por isso, não é? Porque, então, quando você é uma nova criatura, tudo se fez novo. E então é isso que a gente faz, não é porque a gente é porque Cristo está em nós. E no verso 18 o Paulo ainda diz o seguinte, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então já vemos que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Amém, por isso, não é? Então já vemos que os méritos não são nossos. Quando a gente faz uma coisa bem feita, é como o mérito é do nosso Salvador, que coloca o nosso coração a fazer as coisas, não é? Amém, por isso, não é? E então, continuando as nossas considerações, agora vou falar também de uma organização agora que é religiosa e que também está fazendo um bom trabalho com as pessoas que são pró-vida, que não querem fazer aborto, não é? E então eles têm uma igreja aqui a umas 3,5 milhas da nossa casa, uma igreja muito grande, deve para uns 1.000 pessoas, 800 a 1.000 pessoas. Eu já estive lá até umas 2, 3 vezes, mas foi em funeral. E eles têm um estacionamento muito grande, têm uma escola, têm um nursing home, que é uma casa de... A gente no meu tempo dizia que é asilo, agora dão outro nome, né? Que é lar, não é isso? Não? Acho que agora dão outro nome, mas é um nursing home, um asilo. Bom, e tem todas as instalações. E tem lá um sinal, tem com uns 3 pés de tamanho, que sobre a vida, apoiando as pessoas a fazer a pró-vida e que são contra o aborto e dando apoio às pessoas que precisam. É muito bonito, é uma missão muito nobre. Agora, o que vem é o seguinte, essa igreja é a igreja que nós dizemos que é a igreja de Babilônia, que é a igreja que não tem a verdade, e está fazendo o trabalho que nós devíamos estar fazendo. Eu estou aqui
na nossa cidade há 20 anos, eu nunca vi em nenhuma igreja evangélica ter esses sinais. Eu já vi até as pessoas em frente às casas, às portas. Eu até fiz uma rua aqui atrás, mas nunca ninguém me deu um sinal. Também nunca fiz um sinal desse. Talvez também estou em falta, mas em casa de pessoas que não sei, talvez não tenham, já veio esse sinal. São a prova e apoio, são a favor da vida, né? É uma mensagem muito nobre da nossa parte como seres humanos, porque a gente não gostaria que a nossa mãe, antes de nascer, que também nos matasse, né? Então, quer dizer, então as pessoas estão bem intencionadas, e o que eu vejo é essa organização religiosa que nós dizemos que é Babilônia, que onde afinal, se nós analisarmos, segundo a Bíblia, no Apocalipse 14, verso 8, que é a segunda mensagem angélica, diz que a Babilônia deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Quer dizer, prostituição na Bíblia como adultério, né? A doutrina adulterada. Mas diz que foi todas. Então, talvez umas mais que outras, umas têm 30% de verdade, outras têm 40%, 50%, mas todas beberam da vinho da prostituição de Babilônia. Não sou eu que estou falando. É o segundo anjo do Apocalipse 14, verso 8, que está falando. Mas vamos deixar isso para outro vídeo, não é? E então é isso, né? Que vemos que as pedras estão falando, né? E o que é que acontece é o seguinte: eu digo assim, bom, agora está esse dilema aqui. Eu digo, eu agora vou procurar na internet alguma, como é que eu digo, alguma matéria sobre a positiva ou negativa a nosso respeito, nós que sempre somos crentes e que somos evangélicos, não é? Porque já temos a história lá daquela empresa privada que está fazendo um trabalho nobre, e agora dessa igreja que nós dizemos que não está correta, que não tem verdade, que está fazendo um trabalho nobre. Agora, o que nós estamos fazendo, que somos cristãos, ou que somos crentes, ou evangélicos, chamam coisas que quiser, e então procurei e vi, e apareceu uma matéria, e até escrito em português. Alguém colocou isso, não sei, mas que dizia assim, mesmo escrito em português, jornal americano. Então é porque o negócio é aqui, assim, na América, não? Diz, 2 hospitais evangélicos estão fazendo abortos. Eu não estou aqui a mencionar os hospitais que são por falta de ética. Não precisa a gente sabe que são evangélicos, são como nós somos, todos estão falando. Então, quer dizer, você já viu que paradoxo é que é? Os outros estão fazendo um trabalho nobre, e o trabalho que nós devíamos fazer, que é para fazer, os outros estão fazendo. Agora, deixa a critério de vocês pensar, fazer uma análise também da vida de nós como os religiosos, que somos metidos a religiosos, se estamos certos ou se estamos errados, não é? Porque o que aqui dá a entender o João Batista é que estava falando com os líderes religiosos daquele tempo, que é os saduceus e os fariseus, que eles estavam também perdidos, porque eles diziam, mas vocês é que tinham que estar fazendo. Mas é isso que o João Batista estava querendo dizer. Mas nós, aqui no nosso jeito, nós que gostamos às vezes de criticar os outros, há 2000 anos atrás, os judeus, e nós temos o mesmo comportamento que eles têm. Também não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Então, para continuar e para terminar as nossas considerações, o que contamos é o seguinte: então vocês podem dizer ao José, então quer dizer, a verdade, quem tem a verdade? Nós temos um compromisso com a verdade, e que a nossa verdade é aquilo que nós conhecemos. Mas aqui o que é, e aqui na Bíblia, o que é que se refere à verdade? A verdade lá em toda hora. Eu estava vendo uma mensagem desta semana que eu estava vendo, colocando Cristo numa posição que ele veio à Terra, como quem diz assim, se podia não ter dado nada certo, né? Quando foi enviado, ele foi mandado por Deus, e veio a sua missão que já há milhares de anos estava previsto, que ele iria morrer para a humanidade. Então, nós colocamos de Cristo em frente à Bíblia, na frente da Bíblia, das circunstâncias da atmosfera, das situações dos planetas, da situação das nações.
Olha, vi aqui é uma que eu queria falar para eu guardei alguns dias atrás. Um senhor estava, ele acho que não é americano, mas ele não estava com um tradutor falando em português, mas ele acho que está é aqui, a religião dele é daqui, mas ele também não é americano, e estava falando das consequências que Cristo poderia. Se não houvesse liberdade, ele era uma pessoa que estava numa organização religiosa que se dedica a falar, vai a muitas partes do mundo dar, a fazer, como é que eu digo, vai fazer, vai falar sobre, agora me faltou-me o termo, desculpa, sobre palestras, desculpem-me a falar, sobre a liberdade religiosa, que todo mundo deve ter religião. E ele disse em público que se não houvesse liberdade religiosa no tempo de Cristo e os apóstolos não podiam ter feito nada. Quer dizer, que Cristo veio aqui porque as condições, os reis, os romanos que deram colher de chá para ele para que ele pudesse falar o que ele queria. Ele é o salvador da humanidade. Ele veio com uma missão, veio por Deus, mandado numa missão especial para salvar a humanidade. Então está dependendo do Império Romano e do Herodes e coisa para fazer o trabalho. Ele falou os 3 anos e meio, ele fez o trabalho dele e foi morto, crucificado, e ressurgiu ao 3º dia e está no céu. Então, está no céu. Mas é o que as Escrituras falam, o que nós acreditamos. Agora dizer que eu vejo coisas horrorosas aí, toda semana vejo coisas horrorosas, falando acerca de Cristo, subordinando Cristo às autoridades, ao clima, à situação política dos países, quando não tem nada a ver. Ele é soberano. Ele não precisa de nós para nada, nós é que precisamos dele 24 horas ao dia. Nem que seja para nos dar a respiração, porque se ele tirar a nossa respiração, nós somos um cadáver, não é? Irmãos e amigos, desculpem se eu não estou me entendendo, mas acho que vocês estão me entendendo, a gravidade que nós estamos a enviar, todo mundo mentindo, até ali o antropólogo falou, já todo mundo agora está mentindo, não é? E agora qual é a verdade? Ele diz, José, então tu tens a verdade, não é isso? Bom, eu não vou dizer que tenho a verdade, irmãos, mas quem é a verdade, afinal? O próprio Cristo falou. Eu sou, São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E noutra passagem, também em São João 8,32, o próprio Cristo diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Do que é que significa essa liberdade? Que somente a verdade é Cristo, é Ele que é a verdade. E nos liberta do pecado, porque nós quando os nossos pais pecaram, a nossa tendência, nós temos com a tendência pecaminosa, e essa tendência só é pecaminosa quando nós fazemos alguma coisa. Tudo é sempre a tendência, como falei para vocês, a nossa tendência é só fazer o que é mau, porque a nossa tendência, quando nós estamos a fazer uma coisa bem feita, é contrária à nossa natureza. E nós só conseguimos vencer quando temos Cristo no coração, como fala ali, como diz ali o apóstolo Paulo, né? Quando nós aceitamos Cristo, tudo se torna novo na nossa vida, né? Tudo é novo, né? Porquê? Porque o mal já não tem poder sobre nós. Porque quando nós temos quando temos a liberdade, Cristo nos dá a liberdade de você fazer o que é certo e fazer o que é errado. Você é um cristão e um bom membro, você de uma hora você quer seguir um caminho errado, você pode seguir. Deus não prende você e diz, não, José, tu não podes, ou fulano, tu não podes fazer isso. Não, ele não faz isso. É a liberdade de escolha. Mas quando nós estamos no erro, pelas forças do mal, você para sair das forças do mal, você por seus próprios meios é difícil. Estava vendo aí uma pesquisa, um senhor pregando aí numa cadeia, uma semana atrás, e ele dizia, ele teve 6 anos, lutou, foi para a cadeia, depois teve 6 anos sem tomar drogas. Ao fim de 6 anos começou de novo. Teve outra vez outro problema grave para sair das drogas novamente e foi outra vez para a cadeia, uma situação. Porque quando nós estamos como estamos debaixo das forças do mal, a nossa tendência já é só isso. Você é escravo do mal. É o escravo do mal. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Isso é um assunto muito grave. Desculpem se eu não me soube bem expressar, mas procurei fazer o melhor que a gente pode fazer, porque não é fácil.
Esse é um assunto aqui que não é fácil. E nós temos o nosso orgulho próprio, sempre achamos que os outros é que estão errados, nós estamos certos, nós é que estamos e os outros é que nós estamos certos. E às vezes não é assim. Não é assim. Nós temos que fazer análise, pedir a Deus que nos dê discernimento para que a gente possa ser o certo e o errado. E às vezes é difícil. E vocês sabem que muitas vezes, até as organizações religiosas, falam com tanta sutileza que a verdade até parece, que a mentira parece até uma verdade. É verdade. É com tanta sutileza que a gente às vezes até fica, eles procuram nos enganar. E se vocês leram o livro de Jeremias, fala todas essas coisas, que eram os líderes religiosos tudo mentindo para o povo. Então que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, irmãos, que na realidade possamos, cada dia a nossa vida está mais perto do nosso Salvador e que não possamos deixar enganar, e que não estou aqui fazendo um novo movimento para vocês fazerem uma nova religião. Não é isso que eu estou fazendo. Simplesmente, como eu já falei e falo todas as vezes, é você que... Sei que pessoas que falam todos os dias na internet, a gente vê no chat, estão escrevendo, outros no message, que estão desapontados com a organização religiosa. Ou com o líder da igreja dele que não está fazendo o que é correto. E você, o que é a nossa tendência? A gente pedir um irmão ou outra pessoa para ajudar a resolver o problema. E quando você... E outros vão até para o psicólogo, já vi pessoas que vão até para o psicólogo. Mas você não precisa nada disso. Você olha para cima, pede perdão dos seus pecados ao nosso Salvador Jesus e Ele atende ao nosso pedido e as coisas vão mudar. Há muita gente, a gente vê todas as pessoas com problemas gravíssimos nas suas vidas e que depois, quando se tornam, não é quando muda de religião, é quando se torna cristão, quando ele tem um relacionamento direto com Cristo, a vida muda, tudo muda, o comportamento da pessoa, o que fala, o que diz. É isso, não é? Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, mais uma vez, irmão. Agora vamos terminar com uma oração. Pai eterno, agradecemos por nos ter ajudado em nossas reflexões e compartilhar com os nossos internautas, para que cada dia das nossas vidas possamos confiar mais nas tuas misericórdias. Mais uma vez, ajuda-nos a ser uma bênção na sociedade em que vivemos, para a glória do teu nome. Amém. Saudações finais para todos vocês, que Deus possa abençoar. Desculpem porque eu tive 3 semanas sem fazer vídeo, ou 3 semanas e meia, mas eu estava já preparado ao fim de 2 semanas para fazer esse vídeo e houve um problema aqui com o iPad e só... este fim de semana é que ficou resolvido o problema. Agora já estamos de volta. Mais uma vez, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, ao nosso desejo, a nossa oração. Amém.